antes de ontem, mas eu tô ainda meio cansada. Mas eu tô melhor, graças a Deus, Deus é bom, né? Então eu já vou dar início à aula de hoje, tá bom? Amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, pessoal do Meet, o Daniel e a Maria Oliveira. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu vou orar agora então e a gente vai começar a falar sobre Provérbios 26. Ô, glória, a gente já tá chegando no final do livro de Provérbios, né? Vai até o capítulo 31, se eu não me engano. Faltam então cinco capítulos, né? Tirando de hoje, faltam 5 capítulos. Glória a Deus, né? Semana que vem, a gente pegando todos os dias, a gente finaliza o livro de Provérbios. Amém. Glória a Deus. Amém. Daniel, eu vou pedir para você, por favor, pôr no mudo o seu microfone que tá voltando minha voz. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Então, gente, eu vou fazer a oração agora, tá? Amém. E a gente começa a falar sobre Provérbios 26. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por estarmos aqui reunidos na tua presença, diante da tua santa palavra, para conhecermos mais de ti, para ouvirmos a tua voz. Obrigada por nos fortalecer. Obrigada, meu Deus, por nos sustentar, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por nos fazer persistir, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade que nos alcançam todos os dias, Pai. Se não fosse a tua bondade, nós não estaríamos aqui, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu carinho para conosco. Obrigada por não desistir de nós, meu Deus. Mesmo nós dando vários, nós temos dado vários motivos para isso, mas o Senhor não desistiu e não desiste de nós. E nós lhe agradecemos por isso, Pai. Oh, meu Deus, nós estamos aqui verdadeiramente arrependidos, Pai, arrependidos dos nossos pecados, arrependidos de quem nós fomos, de quem nós ainda somos, Pai. E nós dizemos a Ti, Deus, nós queremos ser melhores. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser alguém melhor, nos ensina a andar na Tua presença, nos ensina a ser Cristo nessa terra, nos ensina a falar com a Tua suavidade, Pai. Nos ensina a falar com a Tua compaixão, nos ensina a falar com o teu fervor, Pai. Derrama sobre nós do teu fogo, Pai, e nos purifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Afasta de nós, tira de nós tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que te desagrada, Pai. Porque nós queremos ser ofertas agradáveis a ti, Pai. Nós nos oferecemos aqui como ofertas a ti e nós queremos te agradar, Senhor. Nos ensina. Nos ensina a sermos agradáveis a ti. Nos ensina os teus preceitos, nos ensina os teus juízos, nos ensina os teus estatutos, nos ensina os teus mandamentos, as tuas ordens, a tua lei, a tua verdade. Nos ensina, Pai. Porque se nós compreendermos, meu Deus, a tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, nós não vamos nos desviar dela, Pai, porque nós queremos contemplar a tua face, nós queremos nos encontrar contigo, Pai. Então, meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a verdade. Torna, meu Deus, a nossa mente sã, torna o nosso corpo são, torna, meu Deus, a nossa alma, nos torna totalmente sãos, meu Deus, para que venhamos a ter entendimento da tua palavra, que venhamos a ter discernimento sobre ela, meu Deus, que venhamos a entendê-la, meu Deus, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma confusão, Pai. Amém. Que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás, que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de falsos profetas, de falsos mestres, mas que venhamos a conhecer a única verdade que liberta, que é a tua, Pai. Nós não queremos ouvir mais nada de mais ninguém, nós queremos ouvir de ti, da própria fonte, Pai. Nós queremos aprender de ti, Senhor. A tua palavra diz que aquele que te busca, o Senhor não vira a tua face. O Senhor, meu Deus, se apresenta a essa pessoa. E nós queremos aprender de ti. Nós queremos aprender direto da fonte, Pai. Então derrama sobre nós da tua fonte, meu Deus. Nos dê de beber, Pai. Até que nos saciemos e não venhamos a voltar a ter sede mais, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nos ensina, Pai, nesta caminhada. Que venhamos, meu Deus, a ser exemplo nessa terra, que venhamos a ser exemplos de crentes, exemplos de cristãos, Pai, amém. Que venhamos a dar exemplo neste mundo,
Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Manifesta sobre cada um de nós a tua glória, Senhor. Que todos possam ver o teu poder através das nossas vidas. Que sejamos um testemunho vivo da tua mão estendida, um testemunho vivo dos teus milagres, Pai, amém. Nos ensina, nos ajuda, Pai, amém. Meu Deus, ouça as nossas orações, aquelas orações mais escondidas, aquelas orações, meu Deus, mais íntimas. Escuta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Escuta toda vez que nós derramamos o nosso coração a Ti. Escuta cada uma daquelas orações que nós fizemos em pranto, meu Deus, sentindo uma dor tremenda. Nos escuta, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem prazer em nos ouvir. A Tua palavra diz que o Senhor atende a um filho que te chama. A Tua palavra diz que ninguém que confiar em Ti, ninguém que te chamar, te clamar e buscar a Ti será frustrado, Pai. E é nessa palavra que nós cremos. Nós cremos que nós não sairemos daqui frustrados, Pai. Amém. Porque o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá forças. A Tua palavra diz que o Senhor fortalece o cansado, o Senhor dá forças ao cansado, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor agora fortaleça cada uma dessas pessoas que está aqui tão cansada de tudo, Pai, tão cansada de tantas provações, tão cansada de tanta dificuldade, Pai. Venha fortalecer essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, e que ela venha fazer a parte dela também, porque a Tua palavra diz que para que o Senhor nos fortaleça, nós precisamos nos esforçar, que venhamos a nos esforçar na Tua presença, que venhamos a Te buscar, que venhamos a buscar a Tua face, a Tua presença, buscar andar no meio de Ti, Pai, amém. Que venhamos a ter prazer nas Tuas coisas, Senhor, que venhamos a ter prazer na Tua palavra, que venhamos, meu Deus, a lançar sobre Ti, sobre o Teu reino, a mesma energia que nós lançávamos sobre o mundo, a mesma disposição que nós tínhamos para com o mundo, que venhamos a ter contigo, Pai, amém. Oh, meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, manifeste sobre cada um de nós da Tua misericórdia, porque nós não merecemos nada, nós não somos merecedores, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós pecamos, ainda que involuntariamente, ainda que sem querer, ainda que por um pensamento louco que passou pela nossa cabeça, ainda que por um sentimento momentâneo que veio de repente em nosso coração. A Tua palavra diz que ali nós pecamos. E nós reconhecemos isso, porque nós somos falhos, Pai. Perfeito é somente Ti, Deus. Bom é somente Ti, Deus. E nós reconhecemos isso, Senhor. Então nos ensina da Tua bondade, nos ensina da Tua perfeição, nos purifica, Pai, nos torna melhores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. Nos afasta de nós mesmos, do mal que há dentro de nós, Pai. Nos ajuda nessa luta diária que nós temos contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, Pai. Nos ajuda, Senhor, amém. Que os Seus anjos também acampem ao nosso redor, que o Seu exército seja ao nosso favor e nos ajude também na luta que nós não podemos ver, essa luta espiritual entre potestades, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa luta, Senhor, e que Seu exército seja conosco, o Seu exército poderoso, porque maior é aquele que está conosco, Pai. Amém. Nós confiamos em Ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém há que resista contra Ti, Deus. E é nisso que nós cremos, Senhor. Não há nenhuma palavra que seja lançada sobre aquele que crê em Ti. Nenhuma maldição pega sobre essa pessoa. A Tua palavra diz isso. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor perdoa o pecado de quem Te busca e se arrepende verdadeiramente. A Tua palavra diz que o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, mas o Senhor nos retribui segundo a Tua graça, que é grande, e segundo a Tua misericórdia e bondade. Então, amém, meu Deus. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Oh, meu Deus, derrama Suas bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Faça transbordar os nossos celeiros, Deus. Em o nome de Jesus, Senhor. Que todos possam ver a Tua glória nas nossas vidas, o Teu poder manifesto através de nós. Que todos vejam, meu Deus, a Tua grandiosidade através da nossa prosperidade também. Que todos possam ver, meu Deus, o Teu brilho
a tua verdade e a tua palavra, através do exemplo que nós damos. Amém, Deus. Que venhamos a ser exemplo nessa terra, que venhamos a ser Cristo nessa terra. Amém, Senhor. Livrai-nos de todo mal, Pai. Amém. Que o Senhor, meu Deus, continue nos dando, como sempre tem nos dado, a provisão de cada dia, tudo aquilo que nós necessitamos, meu Deus, que o Senhor continue nos dando, que nada nos falte. Amém, meu Deus, e que a sua presença transborde em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então, a paz, Elizabeth, socorro, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Pessoal do Facebook, do Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus. Gede Dias, amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 26, né? Glória a Deus, tô melhorando, amém. Semana que vem, pelas minhas estimativas, a gente termina o livro de Provérbios, né? Semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai ter 27, 28, 29, 30 e 31. Se eu não me engano, o livro de Provérbios vai até o capítulo 31, né? Então, sexta-feira, com a graça de Deus, sexta-feira que vem, a gente finaliza o livro de Provérbios, volta para o livro de Reis. Vamos falar sobre a queda de Salomão, o pecado de Salomão, e então a gente vai para o livro de Eclesiastes, tá? Aí a gente vai finalizar o livro de Eclesiastes, volta para o livro de Reis, fala sobre a morte de Salomão, e então a gente estuda a história do filho de Salomão, tá bom? Então, amém, glória a Deus. É mais um livro que a gente está finalizando. Deus é bom, graças a Deus. Para quem quer saber a música, né? Tem um aluno que ele sempre pede para eu falar a música que a gente tocou, né? A música que a gente tocou hoje é Santo para Sempre, de Gabriel Guedes, tá bom? Amém. No versículo 1 diz assim: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Ou seja, não elogie o tolo. Salomão, ele vai falar muito sobre o tolo nesse capítulo. Ele vai falar para a gente tomar cuidado, para a gente não incentivar o tolo a ser tolo. Porque senão a gente começa a incentivar o tolo a ser tolo, o tolo começa a achar que ele tá certo. O tolo começa a achar que ele é sábio, né? Se a gente começa a dar elogio pro tolo, o tolo começa a achar que ele é sábio, o tolo começa a achar, né, que ele é bom, né? E Salomão diz, não faça isso. Jamais elogie um tolo. Jamais diga que um tolo tá certo. Não faça isso. Porque você está incentivando ele a ser errado, a continuar errado. Não faça isso. Porque se você fizer isso, né, é um absurdo tão grande você elogiar um tolo, é um absurdo tão grande como, por exemplo, cair neve no verão. É um absurdo. Imagina, no verão vai cair neve? Não, não vai. É loucura. É loucura, né, cair neve no verão. E é o mesmo nível. É uma loucura você elogiar um tolo. Não faça isso. Não diga que um tolo tá certo, né? Se ele não tá, não elogie, não diga que o tolo é sábio, não diga que o tolo é inteligente, não faça elogio nenhum ao tolo. Não incentive o tolo a ser tolo. Versículo 2. Gente, que lindo esse versículo 2. Uau! Esse versículo 2, eu vou falar agora esse versículo 2 para aquele crente que acha que maldição pega nele. Existem crentes que têm medo de maldição, eu já vi isso. Tem crente que tem medo de maldição, tem crente que tem medo de praga, né? Tem crente que tem medo, a pessoa vem e fala, você vai não sei o quê. E a pessoa fica, tá repreendido, não sei, a pessoa morre de medo, né? No versículo 2 fala sobre isso. No versículo 2 diz assim, a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O que Salomão está dizendo aqui? A maldição, quando ela é lançada, quando uma pessoa lança a maldição, é como se ela estivesse lançando um passarinho. Então, imagina, né? Ela lança a maldição, ela tá lançando um passarinho. E o passarinho, gente, ele anda sem rumo. O passarinho não é inteligente de ter um rumo certo. Ah, eu vou lá no final da noite, eu volto para minha casa, né? Não, o passarinho, ele anda sem rumo. E aí está dizendo, quando você lança uma maldição sobre alguém, essa maldição, ela vai andar sem rumo. Ela só vai parar nessa pessoa se essa pessoa merecer. Se essa pessoa não merecer, essa maldição não vai parar nessa pessoa. É isso que Salomão está dizendo aqui. Lançar uma maldição sobre alguém, só vai cair essa maldição sobre essa pessoa se ela merecer. Se ela não merecer, aquela maldição lançada será como um passarinho sem rumo. Não vai cair em ninguém, porque aquela pessoa não merece. Então, isso é muito bom, porque existe muito crente supersticioso, né?
E aqui está dizendo que a maldição não pega em quem não merece, né? A pessoa lança uma maldição sobre você, você não merece aquela maldição, não vai cair sobre você. Você não merece, não vai cair sobre você aquela maldição. Aquela maldição vai ficar vagando, também não vai cair sobre outra pessoa, é isso que ele está dizendo aqui. Aquela maldição vai ficar vagando pelo tempo, vai ficar vagando pelo mundo. Na verdade, a Bíblia diz que a maldição volta para a pessoa, né? A Bíblia diz isso, a gente já viu isso com Davi falando, né? E ao longo da Bíblia, a Bíblia diz isso. Aquele que lança a maldição, né? A maldição fica correndo. Quando a pessoa que você está lançando a maldição não merece receber aquela maldição, a maldição fica andando, né? Igual rogar praga, sabe? A pessoa fica rogando praga, né? Quando a pessoa não merece, a praga não vai cair sobre ela. Então vai ficar rodando a praga até voltar a você. Porque se você merecer, a praga vai voltar sobre você. É sobre você que vai voltar a maldição, né? E é isso que a Bíblia diz. No versículo 3 diz assim: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas de quem não tem juízo. Não fique com dó de repreender quem não tem juízo. É isso que Salomão está falando. Às vezes o pai tem dó de repreender o filho sem juízo. Né? O filho é sem juízo e o pai tem dó. Não tenha dó. A repreensão, a vara, o castigo foi feito para isso. Para ensinar aquele que não tem juízo. Ensinar o que é ter juízo. É dessa forma que ele vai ter juízo, é castigando. Não tenha dó de castigar teu filho. Não tenha dó de castigar quem merece ser castigado. É isso que ele está falando. Não tenha dó, porque o castigo vai ensinar. O castigo foi feito para isso. Para as pessoas sem juízo aprenderem a ter juízo. Não tenha dó. Versículo 4 e 5 diz assim: não responda ao tolo conforme a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Não responda, não desça ao nível do tolo. É nesse nível que ele tá falando aqui, né? Não desça ao nível do tolo. Não desça ao nível do tolo. Porque você vai se igualar a ele. Ou seja, quando você se iguala a um tolo, você vira o que é um tolo. Existe muito cristão, né, que acontece isso. Ele é questionado, né, acerca de Deus, acerca da Bíblia, a pessoa vem cheia de deboche, né? E o crente cai na do tolo e ele começa a responder segundo a tolice daquela pessoa que está falando. E o que aconteceu? O tolo não foi elevado de sabedoria. Pelo contrário, o crente é que caiu. Então, o crente se tornou tolo junto. Os dois estão usando ali, né, dentro do mesmo argumento. Você não faça isso, não se iguale a um tolo. A Bíblia diz que a gente não deve discutir com tolo. Né? Eu até dei o exemplo, né, de um monge, né? Tem uma coisa que fala que um monge diz, né? Ele fala assim, o aluno pergunta para ele, qual é o seu segredo para você viver tão bem, tão em paz, né? Você ser tão tranquilo, ser tão sábio. Qual que é o segredo disso, né? Para você viver uma vida tão boa? E o monge fala, não contrariar os tolos. É não contrariar os tolos. Aí o menino fala assim, eu não concordo. E o homem fala, tá bom, então tá. Ele não vai contrariar o menino, né? E o segredo dele é esse, não contrariar o tolo. Porque o tolo não vai te ouvir, né? E é isso que a Bíblia vem dizendo, né? Salomão, com a sua sabedoria, vem dizendo pra gente que o tolo, né, não ouve, o tolo não escuta, né? Ele já até chegou a falar pra gente que a gente falar sabedoria ao tolo é como lançar pérolas aos porcos. Ele não vai entender nada, ele não tá nem aí, né? Ele vai debochar da tua cara. Você tá falando sabedoria, ele tá tirando uma da tua cara, né? E você vai começar a ficar nervoso e para ele entender o que você tá falando, você vai descer ao nível dele. Aí você vai começar a debochar dele. O que vai acontecer? Você virou isso daqui. Você desceu ao nível dele, se tornou um tolo igual ele. Então não desça ao nível do tolo, não faça isso. Aí aqui ele está dizendo, responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio, né? Então, nunca faça um tolo achar que é sábio. Nunca. Se você descer no nível do tolo, ele vai achar que ele é sábio. Porque você desceu no nível dele. Você tá falando ali de igual para igual, tolo com tolo. E todo tolo acha que é sábio. Mas agora, se você responder a tolice dele, né? De acordo com a tolice dele, não responder com sabedoria, mas responder de acordo com a tolice dele, né?
ele não vai achar que ele é sábio. Você responde, sabe, confronta o tolo usando o próprio argumento do tolo. É nesse sentido que Salomão está falando aqui. Confronta o tolo pelo próprio argumento do tolo. Que aí ele vai parar e pensar que ele não é sábio. E isso é o correto. O correto é a gente fazer o tolo entender que ele não é sábio. Porque senão a gente vai começar a incentivar o tolo a achar que é sábio. A gente não tem que fazer isso. No versículo 6, Salomão diz assim: quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés, né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente já falou sobre isso na aula passada. Agora, nesse capítulo também, Salomão diz isso. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente confia. Porque confiar em um tolo traz prejuízos. Você pode se prejudicar por confiar em um tolo. Aí aqui ele está dizendo, por exemplo, né? Você tem um recado muito importante, ainda mais nessa época, gente, que não tinha telefone, não tinha nada disso, né? Então, para você dar um recado, você mandar uma mensagem, você tinha que mandar um mensageiro. Então, eu tinha que mandar mensagem para alguém, eu mandava um mensageiro que levava dias para chegar até o lugar, e lá no lugar ele dava a mensagem que eu falei para dar a mensagem, né? E, gente, isso era algo muito importante, porque se a mensagem chegasse lá no lugar errado, criava-se uma guerra. Era muito sério. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Cuidado. Se você escolher um tolo para prestar um serviço para você, você vai ser prejudicado. Ele vai fazer o serviço errado e você que vai ser prejudicado. Então tome cuidado, né? Não peça para nenhum tolo fazer nenhum serviço importante para você. Porque quem vai ser prejudicado é você. E é verdade, né, gente? Você dá um serviço para um tolo, ele faz errado o serviço e quem paga é você, né? O prejudicado é você. Não confie em um tolo, né? Selecione as pessoas que são confiáveis, né? Não confie em qualquer um, tem gente que sai confiando em qualquer um. Não seja inocente, né? Não seja ingênuo. Versículo 7, a Bíblia diz que o sábio, existe uma diferença. Às vezes a pessoa acha que ser bom é ser ingênuo. Ser bom é ser inocente. Às vezes as pessoas acham que é isso. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ser bom é ser inocente. A Bíblia não diz que ser bom é ser ingênuo. A Bíblia diz que ser bom é ser prudente. É ser sábio. E o ingênuo, ele não é prudente, né? O simples, ele não é prudente. O sábio é prudente. Então, a forma realmente é ser sábio, né? É ser prudente. Essa é a forma correta, né? Gente, até esqueci, eu tô com remédio, tá fogo. Até esqueci o que eu tava falando agora. Aqui, quem manda um tolo dar um recado está procurando problema. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Então, ele está falando para você não confiar, né, num tolo. Não saia confiando num tolo. Seleciona melhor as pessoas que você vai confiar. Versículo 7 diz assim: como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como uma pessoa que não pode andar, como uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não anda, e a perna dela não se movimenta, é flácida, né? Você não tem movimento, a perna dela não tem a utilidade, né, de andar, não tem, a perna dela tá ali solta, né? Assim é o provérbio na boca de um tolo. Assim é a sabedoria na boca de um tolo. Que utilidade que é se ele não pratica, né? De nada adianta você falar e não praticar. E é isso que está dizendo aqui. De nada adianta, né, você ter o conhecimento da sabedoria se você não a pratica. De nada adianta você conhecer a sabedoria, você conhecer o ditado, né, e você não praticar. Nossa, aqui tá meio caindo, né, internet. Diz isso, tá? No versículo 7. No versículo 8 diz assim: como quem amarra uma pedra... Ih, minha conexão tá ruim, acho que tá querendo cair. Voltou. Versículo 8 diz assim: como quem amarra uma pedra preciosa na funda, assim é quem concede honra ao tolo, né? O que acontece? Gente, vamos imaginar a cena. A gente tem um estilingue, né? Um estilingue. Você pega um rubi, pega uma pedra preciosa e coloca na funda, no estilete. E você pega aquele estilete e lança aquela pedra preciosa e ela se perde. É uma pedra preciosa que foi perdida. Assim é aquele que dá honra ao tolo.
É como jogar pérolas aos porcos. Você vai conceder honra ao tolo. É algo inútil, é algo sem utilidade. Não faça isso. Existem pessoas que fazem até cerimônia para conceder honra ao tolo, né? Não faça isso. É como lançar pérolas aos porcos. É como você pegar uma pedra preciosa e jogar e ficar perdida por aí. É isso que você está fazendo. Não dê honra ao tolo, dê honra ao sábio. Versículo 9, né? Hoje em dia, né, a gente está vivendo muito isso, né? De dar honra ao tolo. Hoje em dia, infelizmente, qualquer 5 minutos faz a pessoa ficar famosa. E a pessoa, gente, vira uma influenciadora. E ela influencia outras pessoas. E quando você vai ver o que ela está influenciando, gente, é tanta bobagem. E ela tem vários seguidores. E as pessoas ficam ali vendo, consumindo aquele material, né? Sendo influenciadas por aquela opinião, sendo influenciadas por aquela atitude, por aquele jeito de andar, de se vestir, de caminhar, de falar. Ficam sendo influenciadas dessa forma, né? E ele está dizendo aqui, não dê honra ao tolo. Não dê honra ao tolo. Existe muita gente hoje em dia dando honra ao tolo. Versículo 9 diz assim: o tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O tolo que cita um provérbio, né? Existe muito tolo que faz isso, né? O tolo quer te dar uma lição e vem citar o provérbio para você, o tolo, né? É como um bêbado que tá ali com o espinho na mão e tá tentando arrancar e não consegue nem enxergar, não tá nem tirando, né? Não tem proveito nenhum, aquilo na boca dele tá saindo com palavras ao vento, né? Ele fala, mas não pratica, né? Ele fala, mas não faz, né? Então, que exemplo é esse, né? Que pessoa é essa que fala, mas faz outra coisa, né? Versículo 10 então diz: o patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. Gente, é aquilo. Você vê o quanto Salomão tem se esforçado agora nesses últimos capítulos em falar para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona. Toma cuidado quem são seus amigos, toma cuidado as pessoas que você contrata, toma cuidado as pessoas com quem você faz negócio, toma cuidado as pessoas que você se relaciona, toma cuidado, né? Salomão vem falando muito sobre isso, porque a gente não deve se relacionar, contratar tolos, porque é prejuízo. Você vai contratar para a tua empresa um tolo, quem vai se prejudicar não é só você, são todos os outros funcionários. Todo mundo vai se prejudicar. A empresa inteira vai ser prejudicada por causa de um tolo que você contratou. Então, tome cuidado. Esse Salomão está falando. Tome cuidado, né? Escolha melhor suas amizades. Escolha melhor quem entra na tua casa. Escolha melhor quem faz parte da tua vida. Escolha melhor quem está contigo. Escolha melhor. Versículo 11, Salomão diz: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta para comer o próprio vômito, gente. Uau! É nesse nível, né? É igual um ditado que diz, né? Errar uma vez, tudo bem, mas errar 2 vezes é burrice, né? E é nesse nível que tá falando. O tolo, ele não aprende, né? O tolo, ele não aprende. O sábio aprende com seus erros. Não quer dizer que o sábio não erre. O sábio erra. Ele é passível de errar, paz, Cláudia. O sábio, ele é passível de errar. A Bíblia nunca diz que o sábio não é passível de errar. A Bíblia diz que o sábio é passível de errar. Só que ele pensa na vida dele e ele enxerga onde ele errou. Ele tem essa habilidade, o sábio, né? Dele ver que as coisas estão indo mal na vida dele, ele parar e refletir sobre a vida dele, ele ver onde ele errou e ele se arrumar, ele consertar. E ele não erra de novo mais na mesma coisa. Ele pode até errar em outra, mas na mesma coisa ele não erra de novo não, o sábio. Mas o tolo erra. E é isso que Salomão está dizendo. E o tolo, quando erra 2 vezes na mesma coisa, é como se ele tivesse voltado para comer o vômito que ele acabou de jogar fora. É nesse nível, né? E é verdade, né, gente? Versículo 12 diz assim: você pode esperar mais de um tolo, apesar de tudo isso que Salomão disse sobre o tolo. Espere mais de um tolo do que de alguém que se julga sábio. Mais sábio do que é. Então, é mais fácil você aprender algo com um tolo do que com alguém que se julga mais sábio do que realmente é.
O sábio, Salomão sempre vem dizendo isso, né? O sábio mesmo, é humilde. O sábio, ele não fica falando que ele é sábio. O sábio, ele não fica falando, vem seguir meu conselho, vou te dar um conselho, vou te explicar tal coisa. O sábio, ele não fica se intrometendo na vida dos outros. O sábio, não. O sábio, ele fala quando ele é chamado. E quando ele fala, as palavras saem que convencem aquele que está ouvindo. Isso é o sábio, né? De resto é tolo. Aquele que sai falando aos ventos, querendo falar todos os seus conselhos ao vento, é o tolo. E o sábio, ele é humilde. O sábio, ele entende que ele não sabe tudo. O sábio sempre está buscando saber mais. Ele sempre quer aprender mais. Enquanto o tolo não, ele acha que já sabe tudo. Mas diz aqui que ainda assim, você pode aprender mais com um tolo do que com uma pessoa que se julga mais sábia do que ela é. Com uma pessoa que não é humilde, né? E se acha muito sábia. Se acha demais, né? Se acha muito entendida, né? Você pode aprender mais com um tolo do que com essa pessoa. E infelizmente existem muitas pessoas assim, né? Eu conheço pessoas, né, que têm um determinado tempo de igreja e estão, por exemplo, no púlpito. E eles se julgam tão conhecedores de tudo que se julgam já sábios total, né? Sábios totalmente. E eles não conseguem parar para ouvir outra pessoa pregar. Por exemplo, se alguém for pregar, ele levanta e sai, gente. Eu conheço pessoas nesse nível, né? Então, isso é o quê? É uma pessoa que acha que sabe mais do que sabe, né? Isso é esse nível, porque o sábio, ele sabe que tem mais a aprender. O sábio sempre tem mais a aprender. O sábio nunca acha que sabe já tudo. O sábio sempre vai ter mais alguma coisa a aprender. Ele sempre quer escutar. Ainda que seja a mesma coisa. A gente já viu isso. Salomão disse isso. Salomão disse que o sábio, ainda que escute a mesma coisa, ele vai para, sei lá, um outro lugar onde estão falando sobre o mesmo assunto, ele vai parar e ouvir. Porque pode ser alguma coisa nova que seja falada ali. Então ele ouve cada palavra porque algo novo pode surgir ali. E isso é o sábio. Agora, esse exemplo que eu dei para vocês, né, da igreja, né, tem pessoas que eu conheço que são assim, que outra pessoa vai pregar e ele sai e não quer ouvir. Não tenho nada para ouvir, não tenho nada para aprender, né? E aqui diz isso. É mais fácil você aprender com um tolo do que aprender com essa pessoa, que se julga mais sábia do que ela realmente é. Que triste, né? Versículo 13 diz assim: o preguiçoso diz, há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Salomão já disse isso, a gente lembra, né? Aqui são provérbios de Salomão retomados no tempo do rei Ezequias, a gente falou isso na aula passada, né? Então, esse ditado já foi dado e agora está sendo repetido, né? O preguiçoso inventa desculpa para tudo. Então, o preguiçoso, ele está usando uma metáfora aqui. O preguiçoso não sai de casa porque ele diz que se ele sair, um leão vai vir e vai matar ele. Então eu não saio. Eu não vou sair para trabalhar, porque se eu for sair para trabalhar, um leão vai vir e vai me matar. Então eu não vou sair para trabalhar. E é isso. O preguiçoso, ele vive dando desculpa para tudo. Ele nunca quer fazer nada. Ele sempre dá uma desculpa e não faz nada. Esse é o preguiçoso. No versículo 14, Salomão diz: o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. O preguiçoso não quer sair da cama, fica grudado na cama ali. E diz que ele, o preguiçoso, é como a porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar, né? Então, o preguiçoso, ele nunca sai do lugar. Ele roda, 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 roda e para no mesmo lugar. É isso que Salomão está dizendo aqui. É como uma porta, né? Que você põe ela para frente, para trás, para frente, para trás, mas ela está no mesmo lugar, ela não saiu do lugar, a porta está ali, né? E assim é o preguiçoso. O preguiçoso dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, mas nunca sai do mesmo lugar. Continua sempre na mesma situação, no mesmo lugar. Por quê? Porque ele tem preguiça de tudo, né? Arruma desculpa para tudo, né? E isso é o preguiçoso. No versículo 15, Salomão já tinha dito isso também. E agora vem repetindo, tá? Existe gente que tem tanta preguiça, mas que tem tanta preguiça, que tem preguiça até de pôr a própria comida na boca. E é verdade, né? Eu até dei um exemplo nesse dia que eu falei sobre isso. Por exemplo, a pessoa tá precisando de coisas em casa, né? Aí eu vou e falo, olha, eu tenho aqui uma cesta básica para te dar. Você poderia vir buscar, que eu não tenho como levar para você? A pessoa não vem. Você fala, não dá não, vai dar pra eu ir não, não sei o quê. E a pessoa tem condições de vir, e a pessoa não vem. É isso. O preguiçoso é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso que ele tem preguiça até de buscar o necessário para ele. Até de fazer o que lhe convém, o que lhe é necessário. Ele tem preguiça de fazer. Que triste, né? Versículo 16.
O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. O preguiçoso, ele se acha inteligente. O preguiçoso, ele se acha muito sábio. O preguiçoso, ele se acha muito sábio, se acha muito inteligente sozinho. Ele não precisa de ouvir nada de ninguém. Não precisa saber de nada de ninguém. Eu sei o que eu tô fazendo na minha vida. Esse é o meu jeito de agir. Esse é o preguiçoso. E ele se acha mais sábio do que 7 homens que têm a resposta certa. Aqui é um número, a gente lembra que o 7 na Bíblia é um número da perfeição, né? Significa que ele se acha mais sábio do que alguém realmente que tem a resposta certa, né? Então, assim, o preguiçoso tá ali na casa dele e fala, ai, não sei por que tudo dá errado pra mim, ai, a vida é tão difícil pra mim, ai, meu Deus, ó, não sei o que. Aí vem a pessoa com a resposta certa e fala, ó, por que você não arruma emprego? Ah, por que você não trabalha registrado? Você vive querendo trabalhar por conta, por isso você vive sem dinheiro, não dá certo pra você. Vai trabalhar registrado. Aí, ai, eu sei o que eu faço. Ai, não, meu trabalho é bom. É o preguiçoso. O preguiçoso, ele sempre acha que tá mais certo. Ele sempre acha que a solução dele é a melhor. Apesar do outro estar falando a resposta certa. Não é ele que tá falando a resposta certa, é o outro. Mas ele não enxerga. Esse é o preguiçoso, né? O preguiçoso é fogo. Versículo 17... Salomão dá um conselho muito bom também. Ele diz assim, gente, a gente tem a impressão, por ser cristãos, que a gente tem que se intrometer na vida dos outros, né? Então, a gente tem que se intrometer na briga dos outros, porque a gente é cristão. Então, a gente pensa assim, eu tô vendo uma briga, eu tenho que me intrometer na briga para levar paz, para apaziguar, para separar a briga, né? A gente pensa isso. Salomão vai dizer que não. Aqui, né, no conselho de sabedoria de Salomão, Salomão diz que a gente não tem que se meter na briga dos outros. É isso que Salomão tá falando aqui. Porque senão vai sobrar pra gente. É isso que Salomão diz. Se meter na briga do outro, pode ter certeza que vai acabar sobrando pra você. É isso que ele diz. Ele diz assim no versículo 17. Aquele que se intromete em uma disputa que não é sua, é como quem pega um cão pelas orelhas. Então ele está usando uma metáfora aqui para falar do perigo que é você se intrometer numa briga que não é tua. A briga não é tua e você está se intrometendo. Então, é o mesmo risco que você corre de pegar um cão raivoso na rua e querer pegar ele pela orelha. O que esse cachorro vai fazer? Vai te morder. Esse cachorro vai querer te morder, querer te, né, voar em cima de você. E é isso que ele tá falando. É nesse nível. Você tá se intrometendo numa briga, né? Então, não faça isso, né? Não faça isso, não se intrometa. E se você se intrometer, saiba que você tá arrumando para você. Você tá indo para uma coisa no mesmo nível de você tá indo lá brigar com um cachorro. Você pode sair ferido. Então, vá se intrometer na briga sabendo que você pode sair ferido, né? Pode sobrar para você. Versículo 18 e 19. Salomão diz assim: como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: ah, eu fiz isso por brincadeira. É verdade, gente. Aqui Salomão está falando, cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que fazem as coisas ruins. A pessoa faz uma maldade. Fala uma maldade, faz uma maldade. Aí quando ela vê que você se magoou, porque você fala, ai, não sei o que, você fica chateada. Você, eu tava brincando. É isso. Salomão tá dizendo, toma cuidado com essas pessoas. Toma cuidado com essas pessoas que falam e fazem as coisas pra machucar. E no final, quando vê que o outro se machucou, fala, era brincadeira, eu tava brincando. Não é isso que eu penso, não é verdade, não. Cuidado com essas pessoas. E Salomão diz por quê? Porque essas pessoas, né, são como um louco que solta faíscas. É como um louco, né, que fica andando pela cidade com um fósforo acendendo e indo assim nas cortinas. É essa pessoa. É como um louco que sai pelas ruas com uma flecha querendo atirar. É essa pessoa. Então, toma cuidado com esse tipo de gente. Toma cuidado porque esse tipo de gente não é gente boa para você andar, né? Não é gente saudável. É gente que vai te arrumar problema. Não ande com esse tipo de gente. Versículo 20, Salomão diz: sem lenha o fogo se apagará, e na ausência de quem murmura, a disputa se encerra. Nossa, aqui começou uma chuva forte.
Aqui está dizendo, sem lenha o fogo se apagará, e na ausência de quem murmura, a disputa se encerra. Ou seja, gente, quando um não quer, dois não brigam, né? É nesse termo que está querendo dizer aqui, tá? Então, se não houver lenha, não vai ter fogo. Se não ficar pondo lenha na fogueira, a fogueira apaga. É isso que Salomão está falando. Então, né, se não houver quem murmure, se não houver quem instigue a briga, se não houver quem fique incentivando a briga, né, a briga vai acabar. Nossa, gente, tá bem alta que chuva. A briga vai acabar. Versículo 21 diz assim: como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. E é verdade, né, gente? Como a lenha que é lançada no fogo para fazer o fogo ficar maior, né? Como o carvão que é colocado para aumentar a brasa, assim é o briguento. Ele é louco para atiçar uma briga. Ele é louco para fazer alguém brigar. Ele é louco pra, né, fazer o negócio pegar fogo. Ele é louco pra fazer o negócio ficar pior do que tava. Então, cuidado com essas pessoas, né? Chega um briguento pra você fazendo uma fofoca, trazendo alguma coisa pra você, cuidado. Porque o intuito dele é esse, é fazer briga. Então, ele quer que você brigue. Então, toma cuidado, né? Salomão vem ensinando a gente a ter muito cuidado com as pessoas, né? A gente tem que ter cuidado com quem a gente confia, não confiar no tolo, né? Não ouvir qualquer pessoa, não acreditar em qualquer coisa que se ouve, né? E é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 22 diz assim: as palavras do murmúrio são como as feridas do espancado, e elas penetram no íntimo. Uau! As palavras daquele que reclama, as palavras daquele que murmura, são como as feridas do espancado, e elas penetram no íntimo. Sabe a ferida de quem foi espancado, né? Alguém que foi... A paz, Miriam. Sabe a ferida de quem foi espancado, a ferida de quem foi machucado? Bate um vento, dói, né? Ninguém precisa encostar na ferida. A pessoa anda na rua, um ventinho passou, doeu. E assim são as palavras de murmúrio. As palavras de murmúrio são como feridas no espancado. Elas doem. Elas trazem à tona uma ferida que está ali, né? A ferida está ali, mas está trazendo à tona de volta aquela ferida. Aquelas palavras de reclamação, aquelas palavras de murmúrio. E o que acontece no final? Elas penetram no íntimo. Salomão está dizendo para você tomar cuidado, para reclamar menos, para parar de murmurar. Porque a murmuração é perigosa. É isso que Salomão está dizendo. Olha, cuidado. A murmuração, ela é perigosa. A murmuração é como se você estivesse cutucando em feridas. Quando você murmura, é que nem um espancado cutucando as feridas dele. Então, não murmure. Porque vai chegar uma hora que essas murmurações suas vão machucar tanto a tua ferida, porque a ferida tá aberta e você tá cutucando, que daqui a pouco vai entrar no seu íntimo. E você vai se tornar amargo, vai se tornar depressivo, triste, né? Então aí está falando, cuidado, não reclame, né? Não murmure, porque ao longo do tempo aquilo vai entrar no seu íntimo. E essa murmuração que você tanto faz, você não percebe, mas ela tá abrindo feridas. Ela só tá abrindo feridas. Ela não tá resolvendo o problema. Ela não tá sendo a solução de nada. Ela tá abrindo feridas. Então, reclame menos, murmure menos. É muito triste porque hoje em dia eu vejo tanta gente reclamando no status do WhatsApp, reclamando no Facebook, né? As pessoas hoje em dia colocam o Facebook como seu conselheiro, né? Como seu diário, né? O diário que antigamente as pessoas escreviam num diário e falavam como foi seu dia, né? A pessoa escrevia no diário, quero morrer, minha vida é uma porcaria. A pessoa escrevia isso no diário antigamente, né? Hoje em dia as pessoas escrevem isso no Facebook. Hoje em dia as pessoas escrevem isso nos status. E Salomão está dizendo, toma cuidado quando você faz esse tipo de coisa, né? Primeiro que a Bíblia já disse pra gente ter cuidado com quem a gente reparte as nossas alegrias e com quem a gente reparte as nossas tristezas. A gente tem que ter cuidado com quem a gente reparte nossas tristezas. Eu não tenho que repartir minhas tristezas no Facebook.
E nem também no status do WhatsApp. Eu tenho que ter cuidado com quem eu reparto minhas tristezas. E eu tenho que ter cuidado com quem eu reparto minhas alegrias. Nem todo mundo merece dividir o meu sorriso comigo. E nem todo mundo entenderá as minhas lágrimas. A Bíblia diz isso. Então eu não posso contar o meu sofrimento para todo mundo. E eu também não posso dividir a minha alegria com todo mundo. Existem pessoas certas para isso. A Bíblia diz isso. Que quando a gente se abre para pessoas erradas, a gente se machuca. Às vezes a alegria que eu tinha ao contar para a pessoa errada virou tristeza. Eu estava feliz da vida, é uma coisa maravilhosa para mim. Quando eu contei para a pessoa me deu um balde de água fria que eu fiquei, já não é mais uma conquista para mim, aquilo já não é mais conquista. Eu contei para a pessoa errada. É a mesma coisa a tristeza, né? Às vezes a gente tem pessoas certas para a gente desabafar, né? Às vezes eu contei para a pessoa errada. E a pessoa errada que eu contei me fez sentir pior ainda do que eu me sentia. É a pessoa errada. Então eu tenho que ter muito cuidado com quem eu me abro, né? Não posso ficar me abrindo no Facebook. Não posso ficar me abrindo no status do WhatsApp. Eu tenho que... A Bíblia diz isso, eu tenho que ser reservada. Né? Salomão disse isso. No livro de Provérbios está escrito, seja reservado. O sábio, ele é reservado. O sábio, ele não sai falando da vida dele para todo mundo. O sábio, ele é reservado. O sábio fala pouco. O sábio escuta mais e fala menos. Esse é o sábio. E aqui diz isso, né? Cuidado com as palavras de murmúrio. Tanto suas como de alguém perto de você. Cuidado. Né? Porque às vezes a gente, não é nem a gente que murmura tanto. Né? Às vezes não é a gente. Mas às vezes a gente está do lado de alguém que murmura muito. E a gente vai se contagiar. E é isso que a Bíblia diz. Toma cuidado. Você vai ser envenenado. Né? Aquela coisa da laranja podre. Vai apodrecer no restante das laranjas. Vai. Toma cuidado. Né? Salomão vem fazendo questão de falar, toma cuidado com as pessoas com que você se relaciona. Quem você tem escolhido para ser teu amigo? Né? Com quem você tem sentado e tomado um café? Com quem você tem conversado? Né? Toma cuidado. Existem pessoas, né, que nos tornam doentes, né? Que nos adoecem. Toma cuidado. No versículo 23, Salomão diz, como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Salomão está dizendo, não acredite em tudo que você ouve. Saiba sondar um coração. A gente lembra que um tempo atrás Salomão falou que o sábio sabe trazer à tona o que há no coração do outro. Apesar de só Deus desvendar o coração, né? O sábio, ele consegue fazer as perguntas certas e pelas perguntas certas o outro começa a falar o que existe no coração dele. Você começa a perceber, nossa, essa pessoa tá triste. Nossa, essa pessoa tá meio com raiva. Essa pessoa não tá num clima muito bom, não. Porque ela começa a falar o que vai no coração dela. Né? O sábio, ele consegue fazer isso. Fazer as perguntas certas e fazer a pessoa soltar o que há no coração dela. Né? Isso é o sábio. E aqui Salomão diz, não se engane com boas palavras. Às vezes a pessoa quer escolher as pessoas que vão viver ao redor dela, as pessoas que vão ter relacionamento com ela, por causa das palavras que ela ouve. Ah, eu vou andar sempre com essa pessoa porque ela me deixa tão alto astral. Nossa, ela me elogia tanto. Ela sempre me põe pra cima, né? Salomão tá falando, cuidado. Cuidado, porque nem sempre, né, as boas palavras revelam um bom coração. Existem pessoas com um coração ruim que disfarçam a sua ruindade através de boas palavras. Então toma cuidado. Esse Salomão está falando. Não se engane com boas palavras. Então tome muito cuidado. A gente lembra que Salomão havia falado que a gente consegue distinguir uma criança, se ela é boa ou se ela é má, através das ações dela. A gente observa, a gente fica olhando não o que ela fala, mas o que ela faz. E o que a criança faz vai revelar quem ela é. E assim é o homem. A gente não tem que tentar desvendar quem ele é pelo que ele fala. Porque é como o Salomão está dizendo aqui. Um coração ruim, ele é disfarçado por palavras boas, né? Mas agora atitudes, ninguém consegue, gente, mentir 100% em atitudes. Uma hora ele vai revelar quem ele é nas atitudes dele, né? Então a gente tem que observar as atitudes. Observa a palavra, o conjunto, né? Observa o jeito que ele fala, como ele trata as pessoas, do jeito que ele age. Você tem que observar tudo isso para escolher as pessoas certas a estarem com você.
No versículo 24, 25 e 26 diz assim: o hipócrita que odeia esconde o seu ódio através da bajulação. Quando te suplicar com voz suave, não confie nele, porque ele abriga 7 abominações no seu coração. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Mais uma vez, ele está falando, não confie em todo mundo que parece que fala coisas boas. Eu já vi gente fazer isso. Agora que eu tô lembrando, eu já vi gente falar assim. Tem uma menina uma vez, ela tinha uma vozinha, gente. Uma vozinha bem assim, sabe? Aí todo mundo falou, ela é tão boazinha por causa da voz dela. Falavam que ela era boazinha por causa da vozinha. Ela tinha uma voz de boazinha, sabe aquela vozinha de pessoa bem boazinha? Ela tinha essa vozinha. E as pessoas ficavam falando, como ela é boazinha, como ela é boazinha. E ela não era boazinha. Era a voz dela que era assim, mas ela não era boazinha, né? Igual também eu já vi casos de uma pessoa falar bem calma, bem tranquilamente, bem devagar, e todo mundo fala, nossa, ela é super paciente, super tranquila, né? Nossa, a pessoa, né, super confiável, nossa, ela é super legal, né? E não era. E é isso que Salomão está falando. Não se engane pelas palavras, pelo modo de falar, não se engane. Porque o hipócrita, ele também sabe falar muito bem. O hipócrita, ele também sabe elogiar. O hipócrita, ele também sabe falar manso. O hipócrita, ele também sabe falar suave. Então, toma cuidado. Porque o hipócrita, ele sabe esconder o ódio dele através de boas palavras. Então, não se engane. Toma muito cuidado com quem você anda, né? E quando ele te suplicar com essa vozinha, quando ele vier com essa vozinha suave, né? Querendo que você faça algo para ele, né? Não é porque ele tá vindo com uma vozinha suave que você vai confiar nele, não. É isso que Salomão tá falando, né? Que às vezes a pessoa vem até pedindo uma coisa ruim, né? A pessoa vem pedindo um negócio super ilegal. Mas como ele vem com uma vozinha suave, você fala, parece que o negócio é bom pelo jeito que ele tá falando, né? Mas não é. O negócio não é bom. Não é bom só porque ele tá falando daquele jeito, né? Então, é isso que Salomão tá falando. Não se engane pelo modo de falar. Parece vendedor, sabe? Vendedor de loja. Vendedor de loja tem esses esquemas, né? A pessoa quer vender o produto, então ele vem com uma vozinha para vender o produto e você é convencido pela voz dele que aquele produto é bom, né? Por causa da voz que ele usa, né? O jeito que ele fala, a voz que ele usa, né? É uma voz suave e ele começa a falar, né? Com uma certa... olhando nos olhos. Tem toda uma estratégia, né? Para venda. E é isso que Salomão está falando. Cuidado. Ainda que ele chegue em você com uma voz suave, te suplicando para você fazer isso que ele quer que você faça, e você sabe que você não deve fazer, não faça. Não faça, porque a verdade é que ainda que ele esteja falando coisas suaves, ainda que pareça que ele é uma boa pessoa, ainda que ele venha todo sorridente e todo amável, no coração dele há ruindade. No coração dele há muita ruindade. E uma hora a máscara vai cair. É isso que Salomão está dizendo. Uma hora a máscara dele vai cair. E você vai ver, ele é ruim. Então não acredite, não confie. Não ceda, né? Só porque ele está vindo todo suavezinho falar. No versículo 27, Salomão diz: o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Aqui Salomão está incentivando a gente a não se vingar, não seja vingativo, não fique criando armadilhas para ninguém, não queira prejudicar ninguém. Isso não é algo de alguém sábio, né? O sábio, ele não fica de olho na vida do outro. O sábio se concentra na tua própria vida, a não ser de ajudar, né? O sábio ajuda o próximo, mas não de ficar se intrometendo na vida do outro, não de ficar querendo prejudicar a vida do outro. Não, isso daí quem faz é o tolo. Então aqui Salomão diz, olha, não tente prejudicar ninguém. Não tente criar armadilhas para ninguém. Porque saiba que tudo que você fizer para prejuízo do outro voltará para você mesmo. Se você está querendo enganar alguém para ter algum benefício, saiba que o enganado vai ser você. Tudo que você fizer de ruim para o outro vai voltar para você. Não faça. Não faça. Não vale a pena. Versículo 28 para acabar a aula de hoje. Glória a Deus, amém. Salomão diz assim: quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Não confie em todo mundo que chega falando o que você quer ouvir. Porque aquele que odeia
também fala mentiras. Ele pode te odiar e tá falando tudo o que você quer ouvir. E não é porque ele acredita no que ele tá falando, é mentira. Mas o que odeia sabe mentir. Então tome cuidado, não acredite em qualquer coisa que chega ao teu ouvido, não acredite em qualquer coisa que é falada para você, né? Averigue, veja direitinho, porque os odiosos, eles sabem mentir. Vai parecer que é verdade, que ele está te elogiando, que ele gostou de tal coisa e não gostou. É mentira, né? As palavras bajuladoras causam desgraças, né? A pessoa que muito bajula, desconfie dela. É isso que Salomão está dizendo. Eu conheço pessoas assim, ficam elogiando muito. Pessoa que elogia muito, toma cuidado, fica de olho. Que não é normal isso não. Fica de olho nessa pessoa, né? E aqui diz, porque a pessoa que elogia demais causa desgraça. Geralmente quem elogia muito está guardando algum outro sentimento por detrás de tanto elogio. Tá guardando algum ódio, alguma outra coisa. Então tome cuidado, né? Porque aquele que odeia também sabe falar palavras bajuladoras. E ele esconde o ódio dele atrás de palavras bajuladoras. Então não se alegre a ficar ouvindo muitas palavras bajuladoras, né? Não fique se alegrando com isso. Não. Pelo contrário, quando você começar a ouvir muito palavras bajuladoras, fique de olho aberto, fique, peraí, estranho, né? Desconfie, né? Não acho que é normal, não, desconfie. Então, amém, gente. Glória a Deus. Conseguimos terminar a aula de hoje. Segunda-feira a gente vai falar sobre Provérbios 27, tá? Com a graça de Deus, semana que vem, a gente vai fazer os 5 dias de aula e terminar o livro de Provérbios. Em nome de Jesus, com a graça de Deus, amém. Deus vai nos permitir essa graça, amém. E então, na outra semana, a gente volta para o livro de Reis para falar sobre a queda de Salomão. Entender o que aconteceu ali na vida desse homem, sábio desse jeito, e como que esse homem se desviou de Deus, né? Um homem tão sábio, gente, pelo amor de Deus. Um homem que escreveu tantos provérbios, né? Escreveu o livro de Cantares, escreveu o livro de Eclesiastes, né? Como assim um homem de tanta sabedoria, né? A Bíblia diz que não se ouve antes e nem depois um homem tão sábio como ele. E como assim ele se deixou desviar dos caminhos de Deus, né? E ele, gente, ele passou a adorar outros deuses. Ele servia ofertas, ele ofertava a outros deuses. E como foi que ele chegou nesse nível, né? E a gente vai ver isso, tá bom? Com a graça de Deus, sem ser semana que vem, a outra semana que vem a gente termina o livro de Provérbios. Amém, tá bom? E então, no finalzinho ali, quando a gente estiver já na queda de Salomão, a gente começa a estudar o livro de Eclesiastes, que é o finalzinho ali da vida de Salomão. Terminou o livro de Eclesiastes, volta para o livro de Reis, vamos ver a morte de Salomão. E então a gente começa a falar sobre o reinado do filho de Salomão e a divisão dos reinos, tá? O reino norte e o reino sul. E a gente vai falar sobre essa divisão e vamos começar a estudar então os dois reinos, tá? O reino de Israel e o reino de Judá. Amém. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Amém. Que a palavra de Deus venha a ecoar dentro de nós aí, que não venhamos a nos esquecer de tudo que estamos aprendendo, né? Que Deus continue falando conosco nesses dias, amém, né? E que segunda nós voltemos aí cheio de renovo, de força, de ânimo, para aprender mais de Deus, para falar mais de Deus, né? Amém. E cheios da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, tá bom? Vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube. Amém. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Amém.